Professor, acho que podemos começar. Os demais alunos já estão ingressando aqui na webinar, então acho que a gente já pode começar. Já temos 33 alunos. Fique à vontade, viu, professor? Boa palestra para ti. Obrigado. Então, a gente vai fazer, só para o pessoal ficar mais ou menos a par, o que a gente pensou? A gente pensou em conversar durante mais ou menos 1 hora, agora são 7 horas, e depois abrir para perguntas, tá? Acho que pode ser um bom formato. Eu vou aqui compartilhar minha tela, um momentinho. Estamos vendo a sua tela aqui, viu, professor? Os demais alunos foram pedir para ingressar na sala, eu vou dando permissão aqui, tá bom, professor? Fica tranquilo. Tá, obrigado. Ok, então. Vamos lá, então. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, via de regra, não tem nas grades curriculares do curso de Direito. Até porque é um assunto bastante específico, né? Nós vamos falar hoje sobre um pouco sobre direito penal militar. A gente vai ver alguns aspectos gerais, nós vamos falar um pouco de história, vamos falar um pouco de princípios gerais, vamos falar de competência, organização, estrutura, e a gente vai chegar até um pouco de inquérito. Eu trouxe também alguns julgados do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para a gente poder conversar um pouco, para vocês verem na prática como que funciona, tá? Antes de mais nada, antes de eu abrir aqui a apresentação, é muito importante que a gente saiba de quando vem a justiça militar no Brasil. Muita gente pensa que a justiça militar é da época da ditadura militar, que a justiça militar ela é depois da Constituição de 88. Não. A justiça militar, ela existe desde 1808, com a chegada de Dom João VI, tá? Com a chegada de Dom João VI, e a corte real, né, fugindo de Napoleão, eles vêm para o Brasil e com a chegada da corte, não só a justiça militar, na época chamava-se Conselho Supremo Militar, tá? Isso lá no século XIX, em 1808. Tá na palestra? Na época, não só chegou também a justiça Tá. militar. Oi, alguém falou alguma coisa? Ai, perdão, professor, meu microfone estava aberto, desculpe. Imagina. Não só chegou a justiça militar, como chegaram também outros órgãos ou outras estruturas junto com a corte. Então, por exemplo, chegou a Biblioteca Municipal, começou-se a pensar nas primeiras universidades, ainda não tinha universidade, mas começou-se a pensar nas primeiras universidades, criou-se Jardim Botânico, enfim. Algumas estruturas da corte vieram para o Brasil e, dentre elas, o Conselho Supremo Militar, tá? Além disso, aí então a gente tem um embrião da justiça militar brasileira. Demorou-se, para ser sincero, a gente tem que colocar aqui, mais ou menos 100 anos. Então, na década de 30, então já no século 20, começou-se a pensar ali a justiça militar de uma forma mais ou menos semelhante ao que a gente conhece, né? Então, em 1891, então antes de 30, começou-se a se organizar o poder judiciário militar, então a justiça militar já era conhecida, já fazia parte do poder judiciário brasileiro, tá? Só que já no governo Vargas, então em 1930, foi quando se instituiu o Supremo Tribunal Militar, né, o Superior Tribunal Militar, na época. Tá? Então, foi nessa época que começou-se a pensar, então, só na década de 30, então é um poder recente, né, da nossa história, que começou-se a pensar na justiça militar. Muito se confunde também que a justiça militar é uma justiça da própria polícia militar, ou é uma justiça do exército, ou é uma justiça do corpo de bombeiros. Não, não.
A justiça militar ela é uma justiça especializada, tá? Tem ministros do Supremo Tribunal Federal que possuem doutrina sobre a temática. Um dos ministros que tratam sobre o tema é o ministro Alexandre de Moraes, e ele é bastante categórico na sua obra sobre direito constitucional, quando ele trata que a justiça militar ela nada mais é do que uma justiça especializada. E isso é importante também, porque no Brasil existem outras justiças especializadas, notadamente a Justiça do Trabalho. Tá? A princípio, a Justiça Militar ela era tão somente federal, então era Justiça Militar Federal, assim como a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho até hoje é uma justiça, um âmbito especializado da justiça, uma seara especializada da justiça, só que é de competência federal. A Justiça Militar, depois da emenda 45 da Constituição Federal, ela também, a Constituição autorizou os estados a organizarem a Justiça Militar. Tá? Então, a Justiça Militar, ela não é, como muitos podem pensar, antes de qualquer juízo, né, antes de qualquer aprofundamento sobre o tema, ela não é um juízo de exceção. Até porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, dentre os seus incisos, ela proíbe o juízo de exceção. A gente tem que lembrar que todo e qualquer tipo de processo, então a gente está falando aqui de processualística, demanda o juízo natural. A justiça militar, quando ela puxa a competência por ser uma justiça especializada, ela não se torna um juízo de exceção, ela se torna uma justiça especializada, tá? Então isso é bastante importante, ok? Então, passado essa parte, a gente vai falar um pouco, primeiro, do militar e a Constituição Federal de 88, depois, os princípios constitucionais dentro do direito militar, tá? E depois nós vamos falar também da competência, por fim, do inquérito, tá? E aí trazendo algumas jurisprudências. Mas vamos lá. O militar e a Constituição Federal de 1988. O militar, ele está previsto na Constituição, tá? Assim como, por exemplo, o advogado, ele está previsto na Constituição como uma profissão que é indispensável para a administração da justiça, outras profissões também estão previstas. A profissão de ministros, defensores públicos, promotores, mas não só profissões que tangenciam, que fazem parte propriamente do Poder Judiciário. A segurança pública também. Né? Então, os militares do Estado... Existe a doutrina tem uma divisão clássica, né? Existe a divisão entre os militares federais, né? Ou puramente militares, e as forças auxiliares. Existe essa divisão clássica da doutrina. Eu prefiro essa aqui, que diz que existem os militares do Estado, que estão previstos no artigo 42 e seguintes da Constituição Federal, e artigo 144, incisos 4º, 5º e 6º também da Constituição, que são quem? Policiais, então aqui policiais militares, corpo de bombeiro militar, polícia civil e polícia penal estadual, tá? Existem também as polícias federais, né? Que estão previstas no artigo 144, inciso 1º, 2º e 6º da Constituição Federal, e a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal Federal. E, propriamente, as Forças Armadas, né? Artigo 142 e seguintes da Constituição Federal, e aí aqui se trata de Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Por que é importante a gente saber quem são os militares? Por exemplo, Guarda Civil não entra aqui, né? Guarda Civil, por exemplo, responde perante a Justiça Comum, né? Se ele cometer um crime federal, perante a Justiça Federal. É lógico que o guarda civil, enquanto um cidadão não militar, ele pode cometer crimes militares? Pode sim. A gente vai ver mais para frente que ele pode sim cometer crimes militares. Mas, via de regra, os crimes militares, eles são, tanto no agente ativo do autor do crime, até mesmo passivamente, são os militares. Então, é muito importante que a gente saiba quem são os militares.
E aí você pode me perguntar, fala, João, os militares do Estado, então, via de regra, vão responder perante a Justiça Estadual Militar? Eu vou te responder que sim. Os policiais federais, então, segundo a Justiça Federal Militar? Sim. Mas é importante você saber que, e isso eu vou falar um pouco mais para frente, quando eu vou dizer sobre o Tribunal de Justiça Militar. São pouquíssimos os estados brasileiros, salvo engano, são apenas 3, tá? Que é São Paulo, Minas, e agora me fugiu, acho que talvez seja Mato Grosso, que tem Tribunal de Justiça Militar. A grande maioria não tem Tribunal de Justiça Militar, tá? Então, aqui é bom a gente... Mas depois eu vou falar um pouquinho mais para frente disso, mas a Constituição já autorizou a criação de tribunais militares, mas mesmo assim ainda não tem. Então, às vezes, você, vamos supor, você é um militar do Estado, né? Você é um policial militar, e você comete um crime militar, supondo. Quando você comete esse crime, e se no estado que você está não tem justiça militar, provavelmente tem de primeira instância. Você vai responder perante as auditorias militares. A gente já vai conversar sobre isso. Mas na hora que você recorrer, na hora que você fizer o seu recurso de apelação, boa noite, Vanderlei. Na hora que você fizer o seu recurso de apelação, já vai direto para o STM, não vai para o TJM, não vai para o Tribunal de Justiça Militar. Já vai direto para a instância especial, para a instância superior, tá? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente não vai aprofundar muito nisso, porque hoje nós vamos falar principalmente de aspectos gerais, tá? Até porque não dá para esgotar esse assunto tudo em apenas 1 hora, de forma alguma. O direito militar tem, então, 3 principais ramificações, tá? E cada uma dessas ramificações possui legislações específicas. Então, por exemplo, quais são aquelas que eu coloquei? Que é o direito penal militar, o direito processual militar, e aí, notadamente, o direito processual penal militar, e o direito administrativo militar. E aí você pode estar se perguntando, mas João, o que é o direito? O direito penal militar, você consegue pensar o que é. O direito processual penal também, o direito processual você pode também entender mais ou menos onde que se aplica. Mas o que é o direito administrativo militar? Quando a gente fala aqui de direito administrativo militar, eu estou dizendo principalmente com relação à atuação, né, do advogado, da área do conhecimento do direito, no que tange a processos administrativos. Então, principalmente, processos administrativos disciplinares. É lógico, por exemplo, existe processo administrativo para promoção, né, de um servidor público militar? Existe e é bem tranquilo. Existe processo administrativo para aposentadoria de um servidor público militar? Existe. É lógico que, por exemplo, nesse caso de aposentadoria, a gente pode pensar no direito previdenciário, né, sem problema nenhum. Mas o militar, ele possui regras específicas que se aplicam dentro, né, do direito previdenciário. Mas aqui, o PAD, né, que é o processo, né, administrativo disciplinar militar, ele tem algumas características que são distintas do processo administrativo disciplinar de um servidor público civil. E é tão diferente que ele possui legislação própria. E por que eu coloquei aqui legislações específicas, tais como o Código Penal Militar, aqui está errado, tá? É Código Penal Militar, Código Processual Penal Militar e os regulamentos disciplinares. Os regulamentos disciplinares, né, com relação, então, a gente está falando aqui de PAD, tem que ser lei, tá? Desde da emenda à Constituição que a gente citou no começo da palestra, tem que ser lei. Antigamente, antes da Constituição de 88, principalmente, os processos administrativos militares, né, disciplinares, eles eram realizados por meio de regulamentos ou portarias ou decretos. Não pode, tem que ser lei. Por exemplo, um dos estados que demorou um pouco para conseguir se adequar foi o estado de São Paulo, que fez uma lei complementar, hoje é por lei, não tem problema nenhum, todo mundo tem acesso, inclusive o acesso é bem fácil.
a legislação complementar que trata sobre o processo administrativo disciplinar, só que, salvo engano, a lei de São Paulo é de 2002 e depois tem uma alteração que é de 2004. Olha só, desde 88, por exemplo, existe aí uma distância muito grande, né, de lapso temporal. Então, acabou que demorou um tempo, né, para que se adequassem. Pode falar, Luiz. Boa noite, João Vitor, tudo bem? Boa noite. Eu consegui ler meu vídeo. Pode falar. Eu consigo, mas está um pouco ruim seu áudio, tá? Tá picotando aqui para mim também. Melhorou aí? Ô, Mais Luiz, próximo tenta aí fechar sua câmera para ver se seu áudio melhora. Fecha a câmera e fala só pelo áudio do microfone para ver se consegue melhorar a conexão. Eu tô do lado do meu... Mas pode falar, vamos ver se a gente consegue agora. Ok. Melhorou? Melhorou. Vou mudar a posição. Deixa eu só mudar aqui a posição. Melhorou? Tô te ouvindo. Então tá bom. Boa noite a todos aí, né? Eu sou bacharel em Direito de 2006. Tá ótimo. Na oportunidade aí, acompanhei toda essa transição aí da mudança do RDPM nossa do Estado de São Paulo, né? Do qual eu me inscrevi para participar aí da mudança aí da novo regulamento da disciplinar da PM. Infelizmente não tive isso nesse pedido, né? Mas acompanhei todas essas mudanças aí, né? Então, o poder discricionário, que é o comando geral, que exatamente pautava o regulamento da Polícia Militar de São Paulo, são através de portarias. E com a mudança da legislação, a obrigatoriedade dele ser reformulado por lei, então houve-se um avanço ainda nas mudanças, principalmente aí no tocante do artigo 12 e artigo 13 do RD. Diante dessa forma aí, no direito administrativo militar, eu costumo falar que é exatamente onde mais se prendia no direito administrativo. Ele aplica o quê? As faltas cometidas pelo militar de Estado. Então, essa mudança tinha muitas coisas que eram arcaicas, né, do regulamento, e mudou alguma coisa, mas precisa melhorar muito ainda. Eu acho que um ponto que você colocou é importante, e sim, eram arcaicas mesmo, mas é importante, por que é importante também ter se tornado lei, né? Primeiro porque você diminui a discricionariedade do Poder Executivo, né? Bom, por lei, existe todo um trâmite muito mais difícil, né, de você modificar a lei, né, precisa de uma mobilização social maior, né, para a simples portaria, o Poder Executivo pode simplesmente derrubar e fazer de outra forma, né? E existe também a constitucionalização, né, da legislação, das portarias, de todas as normas infraconstitucionais. Então, com a Constituição de 88, a gente tem a incidência dos princípios constitucionais de 88, né? Então, isso muda muito, realmente coloca mais direitos e garantias, né? Inclusive para a pessoa, né, para o indiciado, ou para a pessoa ali que está nessa, entre aspas, né, nessa sindicância, que está respondendo aí esse processo administrativo disciplinar. Então, realmente, de fato. Mas ainda tem bastante coisa para melhorar, é verdade. Eu acho que principalmente no que tange ao princípio da ampla defesa do contraditório. Eu acho que tem bastante coisa que pode melhorar mesmo. Mas é isso? Tem mais alguma consideração? Eu posso falar para você de experiência própria. Eu posso falar para você de experiência própria no âmbito interno da PM, né? Eu acabei fazendo muitas defesas aí para colegas, né?
que tinham como Luiz, está um pouco ruim essa internet. bloco. Para mim tá bem ruim também de ouvir. Ô Luiz, tá um pouco ruim de ouvir seu áudio. Você fala no começo, dá para ouvir, mas depois ele corta e perde um pouco a linha do raciocínio. Às vezes, se você tiver um 3G, Ué. se o Wi-Fi não estiver legal, às vezes é uma opção. Tenta Pelo chat. pedir, professor. Tá um pouco ruim, Luiz, seu áudio para ouvir, meu querido. Vou ter que mudar a minha base. A minha base aqui. Eu vou. Tá, só vamos mudar de posição aí. Tá só um minutinho aí. Aí eu consigo, na parte da base mesmo, aí conseguir explanar melhor o assunto com você. Tá, eu vou só continuar para a gente conseguir abordar todo o assunto. Aí qualquer coisa você manda pelo chat, que aí a gente consegue também conversando, tá? Eu vou mudar aqui, pode ficar tranquilo aí. Legal, obrigado, Luiz, pela intervenção. Com relação a princípios constitucionais, tá? Com relação aos princípios constitucionais, porque existia um debate em meados de 88, né, depois da promulgação da Constituição, se os princípios constitucionais eles se aplicariam ao direito militar. Assim, é uma discussão, é importante, houve a mudança da Constituição, então vieram princípios bastante diferentes do que tinha, né? Então, por exemplo, a hipervalorização da dignidade da pessoa humana, né? Então, são novidades, né? A forma com que esses princípios eles foram enaltecidos pela Constituição e gerou esse debate. Mas por lógico, tá, pessoal, que os princípios constitucionais se aplicam ao direito penal militar, ao direito penal processual militar, ao direito administrativo militar, tá? Vamos lá. Muitos já se discutiu na doutrina especializada acerca da aplicabilidade dos princípios constitucionais ao direito militar. A resposta é que sim, se aplicam os princípios constitucionais ao direito militar. Essa é a inteligência do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. É claro, esse artigo 5º, inciso 5º, né, artigo 5º, como vocês bem sabem, é onde estão estampadas, né, os nossos direitos e garantias. No inciso, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui só para vocês verem aqui certinho, que fala que todo mundo, né? Cadê? Aos litigantes, a todos, em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Por que isso é importante? Aí você fala, não, João, mas aí esse inciso só fala sobre ampla defesa e contraditório. Não, esse inciso ele vai tratar do devido processo legal. Ou, como, se você quiser ser um pouco mais refinado, utilizadas referências que a gente diz no direito alienígenas, né? Então, mais americanas, mais inglesas, o due process of law. Então, você pode, para isso, né? Quando você está garantindo ampla defesa contraditório, esse inciso 55, ele trata sobre o devido processo legal. O devido processo legal, em si, não sei se vocês já repararam, mas da leitura da Constituição, se você for compulsar todos os incisos do artigo 5º, não existe explicitamente devido processo legal. Não existe, porque é um princípio basilar, é um princípio estruturante da Constituição, tá? Então, não existe, o devido processo legal é um princípio que estrutura os outros princípios constitucionais, no que tange à processualística, tá? É lógico que o nosso princípio, acho que o mais estrutural de todos é o da dignidade da pessoa humana. Mas vamos passar princípio por princípio. Eu trouxe alguns princípios aqui, eu trouxe 4 para a gente conversar um pouco. Aqui, ó, do contraditório da ampla defesa. Eu tentei dar uma aumentada aqui para vocês poderem ver bem. Antes da Constituição Federal, como que funcionava? Em tese, né? Porque era isso. Cada estado tinha uma forma de você fazer um inquérito, um processo administrativo disciplinar. Então, como que funcionava? Apurou-se que existia uma falta grave de um policial, de um corpo, de um bombeiro militar.
esse policial, esse bombeiro, ele era chamado pelo seu comandante, ele tinha que apresentar justificativas e não havia inquérito. Não havia inquérito, tá? Isso é bastante grave, né? Então, assim, é bastante complicado também, porque você não tem como você apresentar defesa, você não tem como produzir provas, você não vai conseguir ali um advogado. Então, via de regra, era por meio de justificativas, tá? Não tinha inquérito, não tinha investigação. Era basicamente bom. E aí, isso abre também para arbitrariedades, né? Abre também para algumas represálias. Pós-Constituição Federal de 88, existe a necessidade de instauração tanto de investigação, tá, na parte do processo administrativo disciplinar, quanto de inquérito no que tange ao direito processual penal militar. E aí a gente vê, né, e aí principalmente com relação a crime, quando a gente está falando de crime, existe a necessidade de justa causa. Aqui, justa causa, a gente vai entender indícios de autoria e materialidade, igual o direito penal clássico, né, que vocês veem na sala de aula. Indícios de autoria, materialidade. É necessário que se tenha os indícios de autoria e materialidade, tá? Vamos lá. Eu trouxe uma jurisprudência aqui, ela é do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Veja só. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de adiamento de sessão presencial em conselho de disciplina designado para o mês de abril de 2020. No caso específico, ora subexame, a proximidade da passagem do acusado para a inatividade não constitui justificativa plausível para afrouxamento das regras de distanciamento social impostas pela pandemia da Covid-19. Moralmente na fase inicial, que ainda se mostravam imprecisas as informações sobre o potencial de transmissão da doença. A fixação dos valores honorários advocatícios, tal. Bom, o que está falando aqui? O acusado aqui, ele pediu o adiamento da sessão presencial do Conselho de Disciplina. Era um processo administrativo, tá? Disciplinar militar. Ele pediu por conta da Covid-19. E aí, o Conselho de Disciplina não adiou a sessão, e aí ele entrou com recurso, ele entrou com uma apelação cível, tá? Ele entrou com um processo, perdeu, entrou com uma apelação cível e conseguiu ser configurado o cerceamento de defesa, tá? E aí o feito, eu li no site do Tribunal de Justiça Militar, o feito ele foi anulado parcialmente. Então, é bastante importante, porque o cerceamento de defesa, ele, assim como a ampla defesa e o contraditório, né? Então, se eles forem cerceados, eles geram nulidades absolutas. Nulidades absolutas. Vocês, como futuros advogados, futuros operadores do direito, precisam saber disso. A nulidade, cerceamento de defesa gera nulidade absoluta do feito, tá? Não é vício insanável. Bom, com relação ao contraditório e ampla defesa, era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu voltar aqui. Princípio da presunção de inocência. Aqui tem uma discussão sobre o princípio da presunção de inocência, porque tem aquela discussão, né, que bom, o militar ele trabalha para o Estado, então aqui eu devo aplicar o indúbio pro societate ou indúbio pro administração, dependendo da doutrina que você segue, ou indúbio pro réu. Bom, via de regra, existe a prevalecência da presunção de inocência. Por que eu digo via de regra? Porque quando se trata de direito processual penal, aí sim, prevalecência da presunção de inocência. Mas se eu estou falando de um ilícito administrativo, por exemplo, vamos lá, o militar, existe uma suspeita, uma fundada suspeita de que ele praticou um crime de furto militar, não um crime de furto comum, tá? Um crime de furto militar. A gente já conversa um pouco sobre essa diferença. Quando a gente vai falar de competência, a gente vai falar um pouco sobre isso. Quando tem essa
possibilidade de investigação, então, por exemplo, a administração possui interesse porque às vezes ela vai querer um ressarcimento ao erário, porque ela vai querer que seja observado os princípios, né, da administração pública previstos no artigo 37, que é a legalidade da Constituição, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios do artigo 37 caput. O que ocorre? Aí a gente pode aplicar, sim, um dúbio pro societate, um dúbio pro administração, para se instaurar uma investigação. Mas agora, para condenar, não, você não pode usar indúbio pro societate ou indúbio pro administração para condenar, jamais. Mesmo em direito militar, tá? Aí se aplica o indúbio pro réu, que é a prevalecência da presunção de inocência. Até porque também está entre os incisos do artigo 5º da Constituição Federal, né, que ninguém vai ser... de todo mundo é inocente até que se prove o contrário, tá? Ninguém é considerado condenado, culpado, até o trânsito em julgado, tá bom? Eu trouxe uma jurisprudência para vocês, também do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Incide no crime de apropriação de coisa achada, o policial militar tem que encontrar documento pessoal e não restituir ao proprietário. Aqui o tribunal faltou um errinho na jurisprudência do tribunal. E aí, então aqui aconteceu o seguinte, o caso era de um militar que ele achou uma carteira, e ele estava no exercício da função, então ele achou, não devolveu. E aí ele também, nesse caso, ele também incorreu em peculato, né? Ele foi denunciado por peculato. Só que não tinha provas. A única prova é que ele tinha carteira, mas não tinha provas de que ele incorreu em peculato. E aí, o que aconteceu? Impõe-se a absolvição pelo crime de peculato ante a falta de solidez do conjunto probatório. Ou seja, ele estava respondendo, então, por 2 crimes. Crime de apropriação de coisa achada e peculato. Veja só. A absolvição diante da falta de solidez do conjunto probatório. Isso aqui nada mais é do que o indúbio pro réu, do que a presunção de inocência, em direito militar. Em direito militar. Eu não estou nem falando de direito administrativo militar, aqui é direito criminal militar mesmo. Tá? Isso é bem importante. Mas tem algumas controvérsias. Tá? E aí, o que são essas controvérsias aqui que eu trouxe? Eu trouxe, por exemplo, o artigo 203 do Estatuto dos Militares de Minas Gerais, porque lá tem também. Aí, o que ele coloca o estatuto? Não concorrerá à promoção, nem será promovido, embora incluído no quadro de acesso, o oficial que, e aí no inciso 9, estiver preso à disposição da justiça ou sendo processado por crime doloso previsto, e aí tem um monte de possibilidades que ele não pode incorrer. E aí você fala, nossa, João, mas como assim? Preso? Aí você até pensa, mas pode ser uma prisão cautelar também. Ele não necessariamente transitou em julgado por ele estar preso. E nem processado por crime doloso. E aí existiu uma discussão, uma celeuma, se esse artigo ele era constitucional. E foi declarado constitucional. Por quê? A Declaração de Direitos Humanos da ONU, ela prevê, no artigo 29, de que nem todo direito fundamental é absoluto. E olha só, tratar de direitos humanos possui eficácia constitucional, que o Brasil ratifica, tem eficácia constitucional, de norma constitucional. Só que assim, é lógico, os princípios e direitos e garantias fundamentais, evidentemente, que são os nossos princípios basilares e da mais suma importância, né? Só que eles não são absolutos. Por exemplo, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, por exemplo, tem limites. A própria presunção de inocência tem limites. Por exemplo, existe uma discussão hoje, e aí saindo um pouco do direito militar, se depois do júri o acusado que for condenado, ele tem que ser preso. Existe entendimento, hoje está em discussão no STF isso, mas existe entendimento de que sim, após a condenação no tribunal do júri, tem que ser preso. Se for um caso de regime fechado, né? Então, nesse caso aqui, existem outros exemplos. Por exemplo, lei da ficha limpa.
Lei da ficha limpa é um belíssimo exemplo, que eu até coloquei aqui, né? Porque o condenado em segundo grau, e eu não estou falando de transitado em julgado, estou falando do condenado. Então, ele pode ir para uma instância superior e pode recorrer e pode ser absolvido. Mas o condenado, ele não pode concorrer a cargos eletivos, né? Por impedimento da lei ficha limpa. E aí tem outros, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, o defensor que também responde por crime doloso, responde, não condenado. Ele também não pode concorrer à promoção. A lei orgânica também do Ministério Público, tá, do Estado de Minas Gerais, a mesma coisa. Os juízes, por exemplo, existem alguns regulamentos de magistratura estaduais que falam que juízes que retiverem os autos, eles não podem concorrer à promoção também, tá? Então, e eu não tô, e aqui, ó, repare, eu não estou falando de pessoas que foram condenadas transitado em julgado, tá? E aí eu trouxe também mais uma jurisprudência aqui para vocês, tá? Então, é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já é uma jurisprudência antiga, veja, de 2008, que diz. Porque hoje não tem mais discussão sobre isso, tá? Isso aqui já é declarado constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário, promoção de oficial da Polícia Militar, exclusão, ele foi absolvido, foi ressarcido, precedente. A jurisprudência do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência prevista no artigo 5º, inciso 56, no fato de a lei não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia e não condenação pelo estado de julgado. Denúncia em processo criminal. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição. Beleza, ele vai ter ressarcido lá. Né? A gente até pode pensar em dano moral por perda de uma chance, a gente até pode pensar, mas para fins de direito administrativo, de promoção, ele não vai poder, tá? Por quê? Porque a Constituição Federal estabelece que existem outros princípios específicos da administração, que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, e aí, com relação a isso, eu destaco, né? Tem a publicidade, mas eu destaco a moralidade e a eficiência. Esses são princípios fundantes da administração na nossa Constituição Federal. Então, não há que se falar em constitucionalidade, sendo que a presunção de inocência ela também tem que ser balanceada com esses outros princípios de direito administrativos, propriamente ditos, tá? Vamos lá. Princípio da legalidade. O princípio da reserva legal ele é um dos mais importantes. Não existe crime, não existe falta grave, não existe qualquer tipo de infração sem antes haver lei anterior, tá? O princípio da reserva legal também se aplica ao direito administrativo militar, ao direito processual militar, ao direito criminal militar. E o que é importante aqui? Antes, é o que a gente estava conversando, a regulamentação que disciplina procedimentos administrativos disciplinares para militares antes eram por portarias. Hoje precisa ser por lei. Por que por lei? Porque por lei as modificações são mais difíceis de acontecer, gera mais, como eu posso dizer, previsibilidade. Inclusive para nós que vamos atuar como advogados, é importante você saber como que vai ser o processo, né? Então, existe também até uma maior garantia para o próprio acusado, tá? Então, aqui, o princípio da legalidade, só essa pincelada. E também aqui o princípio da insignificância. O princípio da insignificância eu destaquei porque ele é importante. Por que ele tem uma relevância muito característica? Primeiro que ele é aplicável ao direito penal militar. Existe discussão se era ou não aplicável ao direito penal militar, mas ele é aplicável. Inclusive, diferentemente, né, no direito criminal comum, muitas vezes, né, não é em todo crime, mas muitos não têm, no direito penal militar, existe o princípio da insignificância já estampado no próprio artigo. No próprio artigo. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, na apropriação indébita, na receptação, no furto atenuado, por exemplo, a lesão corporal levíssima, tudo isso.
Por exemplo, furto atenuado e lesão corporal levíssima são crimes militares, tá? Estou falando de crime militar, crime próprio, então não estou falando de crime comum. Aqui a gente pode falar que é crime militar impróprio, tá? Porque é o crime militar, mas que também existe também na modalidade comum, né? Existe no Código Penal. Mas esses aqui, eles são crimes militares impróprios, mas eles são crimes que o agente, né, na classificação do crime, ele é crime próprio, porque é apenas, praticamente, né, via de regra, apenas militares podem realizar, salvo algumas exceções. E algumas condições muito específicas que a gente não vai entrar em muito detalhe. Mas apropriação indébita, receptação, elas possuem, se aplicam, por exemplo, ao artigo de furto atenuado, quando o valor do bem é muito pequeno, em algumas condições. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar para vocês, para ler para vocês. Olha, por exemplo, furto atenuado. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão, de detenção, e diminuí-la de 1 a 2/3, ou considerar apenas uma infração disciplinar. Olha só. Ele pode considerar como infração disciplinar. A gente sai da seara, então, da pena propriamente dita para uma pena administrativa. É muito interessante, tá? E aí, por exemplo, se você vai na receptação, aí ele pede aqui, ó, parágrafo único. São aplicáveis os artigos 1º e 2º do artigo 240. Quando você vai até o 240, tá aqui, ó, furto atenuado. Então, a própria legislação já traz o princípio da insignificância, tá? Eu queria também trazer para vocês a lesão corporal. A lesão corporal ela é importante porque ela é um pouquinho diferente. Aqui, ó. Lesão levíssima. Artigo 209, parágrafo 6º. No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar. Ok, mas aí você pode me perguntar, João, o que são lesões levíssimas? E aí que está a grande questão. É muito subjetivo. É muito subjetivo. Então fica muito a critério do julgador. Evidentemente que pode ser feito perícia e se julgar como lesão corporal levíssima. Mas, por exemplo, no Código Penal existe a lesão gravíssima, mas não existe a lesão levíssima corporal. No direito penal militar tem a lesão levíssima, tá? E aí a gente tem exceções ao princípio da insignificância, que é a vedação da utilização desse princípio, que é o tráfico, tá? Que é o tráfico, posse ou uso de entorpecentes. Aqui é impossibilitada a aplicação do princípio da insignificância, e aí eu trouxe uma jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que diz: a conduta de ter a posse de entorpecentes, eu estou falando de posse, hein? Não estou falando de tráfico aqui. Ter a posse de entorpecentes, por si só, caracteriza plenamente a prática do crime previsto no artigo 290, independente da quantidade da droga, haja vista a inaplicabilidade no caso do princípio da insignificância, impossibilidade de aplicação de pena alternativa previstas na lei de drogas, enfim, porque aqui a legislação castrense, que é a legislação militar, ela é mais específica do que a lei de drogas. Então, se aplica à legislação castrense, à legislação militar. Tá? Então, aqui, e aí você pode falar, não, João, mas o Superior Tribunal Militar deve ser diferente. Não, é a mesma jurisprudência. O cara foi pego com uma pouquíssima quantidade de maconha. Se foi pego e denunciado, não se aplica o princípio da insignificância. Tá? É essa a jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar. Aqui, ó, eu trouxe também jurisprudência do crime de lesão corporal. Lesão contusa na região occipital, com corte de 4 centímetros. Impossibilidade de considerar essa lesão levíssima e desclassificação para transgressão disciplinar. Tá? Ó, o Código Penal Militar não define o que vem a ser lesão levíssima. O conceito ficará, pois, em cada caso concreto, a critério subjetivo do juiz, dentro do seu convencimento pessoal
e igualmente dentro do princípio da razoabilidade, foi o que eu falei. Isso aqui é do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, tá? Então, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Por isso que é muito importante a atuação do advogado nesses casos, uma atuação demonstrando que a lesão ela gerou quase nenhum dano para a vítima. Outra aqui de São Paulo. É de rigor que a lesão corporal levíssima não chega a caracterizar ofensa à saúde da vítima. Com amparo na teoria da insignificância, expressamente adotada pela legislação penal militar, afastando seu caráter delitual, transformando-se apenas em transgressão disciplinar. Tá bom? Acho que é bem tranquilo, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, esses foram os princípios constitucionais. Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente conseguir terminar. A competência da justiça militar, falando agora um pouco sobre competência, ela está prevista na Constituição, tá? Ela é prevista no artigo 122 e 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata sobre a competência da justiça. E aí existem algumas súmulas do STJ que falam sobre a justiça militar. A súmula 75 diz: compete à Justiça Comum Estadual, processuar e julgar o policial militar que por crime de promover ou facilitar a fuga de preso em estabelecimento penal. É super importante, porque foi decidido que em casos como esse, compete à Justiça Comum Estadual o julgamento. Súmula 78 do STJ. Compete à Justiça Militar, dessa vez, então, a Justiça Militar, processar e julgar policial de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa. Tá? Súmula 90. Compete à Justiça Estadual Militar, olha só, aqui era Justiça Comum no primeiro, Comum Estadual, agora Justiça Militar, agora Justiça Estadual Militar, processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Então, por exemplo, vamos supor que o militar ele praticou um crime comum e um crime militar ao mesmo tempo. Vai ser separado. O crime militar ele vai ser julgado pela Justiça Estadual Militar, o crime comum pela Justiça Estadual. Tá bom? Organização da Justiça Militar. Previsão nos artigos 122 e 123 da Constituição Federal. Aqui tem a instituição dos juízes, dos tribunais estaduais, tá? Com a emenda à Constituição, e a emenda 45, e do Superior Tribunal Militar e a respectiva organização. Então, nesses artigos, eu não vou ficar passando os artigos, porque depois vocês podem olhar com calma, mas aqui diz quantos ministros tem que ter, como que funciona o tribunal, como que funcionam os juízes militares, mas principalmente o Superior Tribunal Militar tem bastante descrito, tá? Como que é a composição pelo Exército, pela Aeronáutica, pela Marinha, pelos civis, quais são as condições dos civis que precisam, que podem ser ministros, tá? Então, aqui tem a organização. E aqui eu separei alguns informativos do STJ que tratam sobre competência. Os informativos, eles não são súmulas, mas são julgados paradigmáticos do STJ que orientam a jurisprudência, tá? Tentativa de homicídio. Esse aqui é o informativo 675 do STJ. Tentativa de homicídio, artigo 205 do Código Penal Militar, policial militar de folga. Disparo contra colegas da corporação e a viatura. Regularidade da instituição militar, princípio da regularidade da instituição militar. Quando o cara faz isso, ele também está atentando contra a própria instituição polícia militar. Princípios da hierarquia e da disciplina que foram violados, e aí competência da justiça militar, tá? Repare, ele estava de folga. Então, a gente, para atrair a competência da justiça militar, via de regra, o militar ele tem que estar a serviço, né? Mas aqui é de folga, mas aqui a gente está falando também de um militar que atentou contra a própria instituição. Então, aí, isso gerou um debate, gerou um informativo, o STJ pacificou a jurisprudência. Esse aqui também é interessante. Esse aqui poderia ser um civil, tá? Mas aqui era um militar. Furto nas dependências de local sujeito à administração militar.
militar em serviço, res furtiva, né, que é a coisa que foi furtada, sob a administração militar, competência do juízo castrense, né, ou seja, competência do juízo militar. Aqui, se um civil, essa já é jurisprudência pacificada, inclusive no STJ, tá? STM e STJ. Civil que furta, rouba algo, né, algum objeto que está sob a tutela da administração militar, responde perante, tá, a justiça militar, tá bom? Então, o civil pode responder para a justiça militar, ele pode cometer crime militar? Sim, a resposta é que sim, pode sim cometer crime militar, tá? Não é a regra, mas pode. E aqui, passando rapidamente um pouquinho sobre inquérito, só algumas pinceladas para vocês terem... Eu queria que vocês pelo menos conhecessem o inquérito penal militar. Essa que é o intuito hoje. Vocês um dia, se vocês quiserem ser advogados, né, de direito militar, né, defender outros colegas que possam responder criminalmente ou perante a própria administração um processo disciplinar, é muito importante que vocês, pelo menos antes, tenham algum contato. Conversando com a universidade, a gente pensou nesse tema da palestra justamente para introduzir vocês nesse universo que vocês podem perceber que é bastante interessante, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele se parece com o direito penal em muitos aspectos, diversos mesmo, ouso dizer, inclusive, que se parece na sua grande maioria, mas ele tem algumas distinções. Antes de começar o inquérito, uma das distinções que é muito patente mesmo no direito militar é com relação à própria estrutura da justiça militar. Por exemplo, quando você vai quando você vai no fórum, existem as varas, etc. E existe um juiz que julga, existe o Ministério Público, etc. Em São Paulo, no caso de São Paulo, existe um Ministério Público Militar, tá? Então existe um Ministério Público específico. A gente tem a Justiça Estadual muito bem instalada, nós temos inclusive o Tribunal de Justiça, mas no processo penal militar, como que funciona? Existe um juiz togado, um juiz de direito, né? Então, que prestou concurso público, com o juiz de direito substituto, passou. Ele preside, porque ele é o responsável pela elaboração, pela feitura da sentença, segundo o Código de Processo Penal Militar. Mas ele preside, porque existe um colegiado. Existe um colegiado. É o juiz e mais 4 oficiais que fazem parte. Chama-se Conselhos de Justiça. Esses conselhos, e aí existe separação, existe diferença, isso a própria legislação militar estadual de cada estado vai mais ou menos delinear como isso funciona, mas o juiz e mais alguns oficiais, eles vão julgar de forma colegiada a existência ou não de um crime militar. O juiz se chama juiz auditor e a vara militar se chama auditoria militar. Então, é bastante diferente. E esse conselho ele não precisa se reunir sempre. Ele precisa se reunir nas audiências, né, na produção de provas. E aí, quando da prolação da sentença, ele também se reúne para que os votos sejam depositados. Mas quem decide, via de regra, o processo é esse conselho. O juiz, esse conselho, ele é sorteado, tá, em audiência pública, ele é sorteado e ele é instalado após a denúncia. Então, depois que o Ministério Público opta pela denúncia, esse conselho ele é instalado, tá? Mas, antes disso, é só o juiz de direito. Então, é o juiz de direito que decide pela prisão preventiva, é o juiz de direito que pode decidir por uma liberdade provisória ou alguma outra cautelar, mas recebida a denúncia, aí sim, aí existe a formação desse conselho, tá? Mas é bem diferente, é um órgão colegiado em primeira instância, sendo bem diferente da nossa justiça comum, tá?
E aí existe diferença também, só para vocês saberem, existe o Conselho Permanente de Justiça e o Conselho Especial de Justiça. O Conselho Especial de Justiça, ele julga os oficiais. O Conselho Permanente de Justiça julga os praças, tá? E geralmente só participam oficiais, tá? Desses conselhos de justiça. Praças não participam. E existe também algo que é interessante, vamos supor, sempre, porque um dos princípios que regem o direito militar, assim como a vida militar, é o da hierarquia e da disciplina. Então, vamos supor que um coronel PM, ele está respondendo. Então, patente mais alta que tem. Como que faz? Precisa de um oficial de patente mais alta, mas não existe. O regulamento da polícia no estado de São Paulo, a lei que trata sobre a justiça militar estadual, fala que você tem que trazer um coronel da reserva temporariamente para ativa, para ele compor aquele conselho especial e depois ele volta para a reserva. Mas olha só que interessante, né? Enfim, vamos falar um pouco sobre o inquérito penal militar. Assim como na justiça comum, o processo crime é anteriormente instruído por inquérito para avaliação do MP, ou no caso do Ministério Público Militar, ou do Ministério Público Federal Militar sobre a ação penal. Ele tem características gerais, tá? Algumas características gerais. A abertura da portaria, né, do inquérito, e a abertura do inquérito se dá por meio de portaria, se dá pelo comandante da unidade. Aí ele instaura o IPM, Inquérito Policial Militar. Existe a nomeação de oficial para apuração da autoria e materialidade nos termos do artigo 9º e no artigo 10 do Código de Processo Penal Militar. Em caso de flagrante, tá? Em caso de prisão em flagrante, é feita a entrega do acusado à autoridade com autoridade com autoridade de polícia judiciária. Aqui ficou um pouco confuso, mas é entrega à autoridade que atua como polícia judiciária, isso mesmo. Então, essa pessoa, esse acusado, ele tem que ser entregue ao comandante, ou à pessoa que está responsável pela polícia judiciária, para aí sim ser feita a abertura da portaria e a instauração do IPM, tá? Nos termos do artigo 245 do Código de Processo Penal Militar. Existe o princípio do sigilo do inquérito, então, via de regra, então, é sigiloso, artigo 16 do CPPM, princípios da hierarquia e da disciplina e os direitos do indiciado. Isso aqui é interessante, que é o que a gente estava conversando. Em todo o direito processual penal militar, existe a incidência desse direito da hierarquia e da disciplina. Lembrando bastante mesmo, a própria atuação de vocês na prática. Tá? E aí, isso incorre em violação dos direitos do indiciado? Não, porque o indiciado, ele já é propriamente um servidor diferenciado, em regime diferenciado. Então, o militar não pode fazer greve, militar não pode sindicalizar, militar muitas vezes não tem adicional noturno, militar recebe alguns outros adicionais diferentes. Então, já é um profissional, um servidor público diferenciado. Então, nessa diferenciação, que faz parte da própria formação, faz parte também o princípio da hierarquia e da disciplina. Por esse motivo, que ele também se incide aqui na fase de inquérito. E é importante, né, porque teve uma mudança no Estatuto da Advocacia que contempla aqui o militar da ativa como advogado, né? O militar da ativa, ele atuando como advogado. E aí, é importante vocês saberem, né? Se vocês passarem na OAB e forem, por exemplo, atuar em defesa de um colega, incide o artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da Advocacia. O que é isso? Por exemplo, o direito do advogado de se comunicar com relação ao seu cliente, o direito do advogado de ter acesso aos documentos. Então, esse sigilo aqui, ele é mitigado perante o advogado. Perante o advogado, tão somente, ao público não, tá? Esse aqui é um princípio norteador do inquérito. E aí tem alguns princípios específicos para a gente já finalizar. E aí, o inquérito policial militar, ele precisa ser escrito. Tem muita gente falando, João, isso é óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Porque antes
com justificativas, muitas vezes as justificativas se davam de forma oral. Então, o princípio, ele ser escrito, ele ajuda, inclusive, no próprio registro e até mesmo na ampla defesa, né? De você saber o que você está sendo acusado, o que você não está sendo acusado, o que você alegou, como você vai poder recorrer, precisa de um registro anterior. E existe uma discussão acerca de utilização de recursos audiovisuais. Eu, particularmente, sou favorável sempre à utilização de recursos audiovisuais, porque hoje em dia os processos são eletrônicos, muitas vezes, então acho que, por mais que seja escrito, acho que não é... Boa noite, Reginaldo. Não é contraditório a utilização de recursos audiovisuais. O inquérito policial militar é dispensável. Artigo 28, Código de Processo Penal Militar. O artigo 28 ele traz um rol exemplificativo, tá? Mas ele é dispensável. Existem algumas possibilidades de não necessidade de instauração do inquérito, tá? O rol do artigo 28 é exemplificativo. Sigiloso, né? A gente já... Aí eu trago aqui para vocês também a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que trata também da incidência do artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da Advocacia, que, ou seja, que o advogado ele tem direito à comunicação com o cliente, ele tem direito também aos autos do processo. Ele é inquisitorial, aí é muito semelhante ao inquérito policial comum, tá? Então, aqui a gente não tem muita diferença. Existe a ampla defesa contraditório, mas existe uma mitigação, porque lembra que eu falei? Para a instauração lá, na instauração, existe sim um indúbio pro administração, indúbio pro sociedade. Só na condenação que não. Na condenação é indúbio pro réu. Mas para você investigar, indúbio pro administração. Discricionalidade. Então, por exemplo, a autoridade que vai impulsionar o inquérito, a presidência do inquérito é do encarregado. Tá? Existe essa função prevista no CPPM, que é o encarregado. Esse encarregado ele vai nomear o escrivão. Tá? O escrivão ele tem bastante influência, tá bom? No Código de Processo Penal Militar. Então, a discricionariedade, o artigo 12 e 13, significa que o encarregado ele vai descobrir as provas, né? Então, vai ser feita a produção de provas e ele vai, ao longo do processo, ele vai descobrir e vai decidir quais são as provas que são pertinentes para o feito ou não, tá? Então, existe essa discricionariedade para... Assim como o juiz tem também, você pode pedir várias provas, você pode pedir perícia, você pode pedir prova documental, você pode pedir prova oral, você pode pedir prova testemunhal, mas o encarregado aqui vai decidir qual prova que ele acha interessante ser realizada ou não, tá? Indisponibilidade. Então, o encarregado ele não tem o direito de arquivar o inquérito. Ele não tem essa prerrogativa. É uma prerrogativa exclusiva do Ministério Público Militar, nos termos do artigo 25, parágrafo 4º do CPPM, tá? É uma prerrogativa exclusiva do MP. E ele é temporário, tá? Então, tem prazos, porque, por exemplo, um dos princípios, né, que norteiam o artigo 5º, toda a processualística constitucional, é da razoável duração dos processos. Né? Aqui, o indiciado, até por incidência desse artigo, que foi a que a gente conversou, né, pós-Constituição de 88, incidem os princípios constitucionais. O inquérito ele precisa terminar em 20 dias se o indiciado está preso e 40 dias se o indiciado estiver solto. Tá? É lógico que esse prazo pode se alargar, a jurisprudência autoriza, no entanto, via de regra, é isso. Pessoal, eu sei que deu uma acelerada agora, mas é para a gente conseguir concluir o conteúdo, tá? Vou interromper o compartilhamento e aí a gente pode conversar. Legal, muito bom. Professor, palestra sensacional, viu? Muito bom o conteúdo.
Eu tenho uma pergunta, na verdade, isso é um assunto que eu já levantei uma outras vezes, eu até cheguei a conversar contigo no privado, acho que é para a gente poder abrir aqui uma sessão de perguntas, digamos assim, eu vi que já tem uma pergunta no chat, mas eu queria, se possível, saber a respeito daquele. Eu cheguei até a publicar uma vez um link, né, da alteração do estatuto lá da advocacia que permitia que policiais militares eles, de certa forma, pudessem, na ativa, divulgar em casa própria, né, mediante inscrição especial, na OAB, etc. Eu queria que o senhor pudesse, né, de certa forma, linkar com esse assunto. Queria saber o que o senhor acha a respeito. Parece que não é bem assim também, né? Exatamente. Essa foi uma mudança no Estatuto da Advocacia, é uma mudança importante, que vocês têm que ter ciência dessa possibilidade, né? Que mediante inscrição especial nos quadros da OAB, vocês podem realizar essa advocacia. Mas a OAB Federal, o Conselho Federal da OAB, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, para que seja declarada inconstitucional essa mudança no Estatuto da Advocacia. Por quê? A OAB entende que existe alguns princípios que podem ter sido feridos com essa mudança legislativa. A OAB ela entende, por exemplo, que existe uma grande possibilidade de tráfico de influência. Então, esse é um dos primeiros motivos, tráfico de influência. O segundo motivo é de que o militar, ele recebe, esse motivo, sinceramente, eu não concordo, que é o militar, ele recebe proventos do Estado e por esse motivo ele pode estar eivado de alguma... secretamente, ele pode estar eivado de alguma intenção segunda, isso eu não concordo muito, mas tem outras justificativas que já são mais defensáveis, que é, por exemplo, o militar ele tem um acesso muito grande a provas, o militar ele pode produzir provas com muito mais facilidade, por exemplo, de que um advogado comum, né? Então, ele pode, inclusive, produzir a própria prova. Então, porque ele também tem fé pública, né? Então, a gente tem que olhar com bastante cuidado, mas, num primeiro momento, o que está valendo é isso mesmo que o professor Christopher disse, né? Não existe liminar, inclusive até mesmo, estava consultando esses dias esse processo, não existe liminar suspendendo a eficácia dessa modificação do Estatuto da Advocacia, então, por enquanto, está valendo, tá? Mas está em discussão. Eu vou até pegar um número aqui, para vocês poderem acompanhar. A ADI 7227, tá? Eu vi que teve uma movimentação, porque a gente estava discutindo sobre isso, teve uma movimentação ontem, porque a Procuradoria-Geral da República peticionou no processo e foi concluso para a relatoria. Eu não me lembro quem que é o ministro agora que está como relator. Agora eu não vou lembrar se é a ministra Carmen Lúcia. Então, está com a relatoria da ministra Carmen Lúcia, mas por enquanto não existe liminar. A OAB, se alguém não pediu liminar, a liminar não foi apreciada, mas por enquanto está valendo essas modificações no Estatuto da Advocacia, tá? Alguém tem mais alguma dúvida com relação a esse assunto? Legal, muito bom. Pessoal, se tiverem dúvidas, quiserem também perguntar ao professor, acho que para ficar de forma organizada, quiserem levantar a mão para a gente poder liberar o microfone ou escrever pelo chat aqui também, tá bom? Fiquem à vontade. Com certeza. O que acontece, João? O material já está com o professor Christopher, tá? Ele, assim que possível, ele já vai disponibilizar para vocês e vai estar disponível. É um link, tá? É um link, é um site interativo que você consegue interagir com aquelas abinhas. Depois, também, eu vou mandar um PDF com alguns artigos que podem ser interessantes para vocês na hora de vocês... na hora de tirar dúvidas, né? Porque como é um assunto que a gente não vê muito na faculdade, a gente pode ter algumas dúvidas. Eu vi que tem algumas mãos levantadas, eu vou só responder a pergunta que está no chat, pode ser?
Nada, Eu acho que na realidade a pessoa que fez a pergunta no chat levantou a mão também. Acho que é o tá. Reginaldo. Então é melhor a gente fazer pela ordem das mãos levantadas aqui, professor. Por ser a Tá. mesma pessoa, acho que fica mais organizado. Luiz Carlos, você levantou a mão primeiro. Se quiser perguntar, pode falar. Boa noite, professores. Boa noite. Então, é o seguinte, relacionado à pergunta do Reinaldo mesmo, sobre o Conselho de Disciplina, o artigo 83 e 84 do Regulamento da Polícia Militar fala que após aí a instauração do Conselho de Disciplina, o comandante ele tem 45 dias aí para publicar a decisão final aí sobre o Conselho, sobre a decisão do Conselho. Como objeto meu de particular de estudo, durante meu curso de Direito na faculdade, foi assim, o Conselho de Disciplina, ele fala em 3 oficiais que compõem o Conselho. Pelo mais antigo, um capitão, né? E depois 2 oficiais que compõem esse Conselho. A minha pergunta, na época, não obtive uma resposta bem clara, por que o Conselho de Disciplina, quando ele é instaurado, você não tem um componente dos praças militares que possa valer como avaliador desse Conselho de Disciplina perante aí esse Conselho. Luiz, eu peço desculpas, minha internet deu uma caidinha, eu consegui voltar. Você pode repetir sua pergunta, por favor? Aproveitando aí mesmo a dúvida do Reginaldo aí, faço das palavras deles as minhas. Durante o meu curso de Direito na faculdade, relacionado ao artigo 83 e 84 do Regulamento Disciplinar da PM de São Paulo, que fala sobre o Conselho de Disciplina, sobre a instalação do Conselho, o prazo de 45 dias para a publicação do final da decisão pelo comandante, que é da atribuição discricionária dele, mas no Conselho de Disciplina ele é composto por 3 oficiais, sendo o mais antigo aí um capitão e subsequente os 2 outros oficiais. A minha pergunta foi relacionada exatamente porque nos Conselhos de Disciplina, até por ordem na Constituição Federal, de não ter um praça militar, né, que possa fazer parte do Conselho de Disciplina, sendo que nessa categoria, como você tem 3 oficiais como conselheiros, e você não tem um representante da classe de praça militar. Eu posso ouvir a do Reginaldo junto e aí eu já respondo as duas, porque é o mesmo artigo que eles estão falando, acho que pode ser interessante. Pode falar, Reginaldo, por mim você pode falar. Opa, boa noite a todos, boa noite, professores. Boa noite. É isso aí, com relação ao amigo que está na questão, só complementando, né, essa decisão com relação ao comandante dar o veredito final, e não cabendo, não dispondo de nenhum outro recurso. E muitas vezes, no decorrer desse processo, a praça ela é absolvida na justiça comum, e aí, baseado nesses artigos 83 e 84, eles dão o veredito que não cabe mais recurso por parte do Comando Geral ter assinado lá, entendeu, professor? Então, essa é a nossa dúvida aí. Legal. Nossa, eu acho a dúvida de vocês, assim, a do Luiz nem é muito uma dúvida, é muito mais uma colocação. Eu acho muito pertinente. Muito pertinente. A sua também, viu, Reginaldo? Porque no dele eu estou falando da colocação. A sua dúvida também ela é fundamental. Eu vou primeiro falar do Luiz, depois eu vou passar para a pergunta propriamente dita do Reginaldo. Luiz, eu concordo integralmente com você, sabia? Eu concordo integralmente, porque eu não vejo problema existir oficiais no Conselho de Disciplina. Não vejo, porque faz parte do direito penal militar, do direito militar, o princípio da hierarquia. Não vejo problema. Mas é muito importante a participação de um praça, porque o praça sabe a realidade de que o praça passa.
Porque o praça sabe como que é o dia a dia do soldado, sabe como é o dia a dia do cabo, sabe como é o dia a dia do sargento. E ele, por consequência, também sabe como é o dia a dia também dos oficiais. Lógico que sabe. Mas é o praça, muitas vezes, que está ali na batalha dia a dia com a sua moto, com o cavalo, se for da cavalaria, se está com o pessoal do choque, se está, por exemplo, no tático. Então, o praça é aquele que sabe muito o dia a dia das ruas. Então, por exemplo, se o cara ele incorre numa falta grave, ele é julgado por oficiais que muitas vezes estão longe ou nunca foram muito das ruas, né? Então, estão longe das ruas, não sabe como que é a rotina do praça, qual que é a rotina administrativa do praça. Não conhecem dessa rotina. Eu concordo integralmente. Eu entendo, porque assim, esse regime disciplinar da polícia, ele é uma legislação estadual, é uma lei complementar estadual. Então, precisaria, eu não sei, isso eu teria que pesquisar, viu? Se já teve arguição de inconstitucionalidade desse artigo. O professor, é o seguinte, a Lei Complementar 893 de 2001, que é exatamente o que instituiu aí o regulamento disciplinar da Polícia Militar, né? Ela começou em 1948 e depois ela foi revogada em 2001. Isso. Então, o que ocorre? Quando o atual, então, na época, governador Mário Covas, ele criou o que a gente fala no nosso linguajar, a via rápida. O que era a via rápida? Qualquer policial militar envolvido em procedimento disciplinar e que chegasse ao Conselho de Disciplina, a ordem do governo do Estado era demissão imediata, sem respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, eu acompanhei boa parte disso, e esse questionamento, eu exatamente acho que o Reginaldo também deve estar falando, por quê? Existe um corporativismo entre os oficiais relacionados ao regulamento disciplinar, infelizmente. Então, nem sempre o princípio contraditório e ampla defesa ele é respeitado na íntegra. Sim. Então, essa pergunta é relacionada até a por que não ter um membro de praças, né, que possa compor ao Conselho de Disciplina, porque é um direito. A partir do momento que você tem um Conselho de Disciplina, ele não pode estar só numa esfera de oficial, que é o seu superior imediato, mas você tem os companheiros de trabalho que são no mesmo nível de hierarquia ou também superior a você. Então, porque fica muito restrito essa situação aí. Isso foi um dos temas aí que eu pedido meu de alteração, quando eu pedi para participar na revogação do novo RD. Esse era um dos objetos que eu pedia até para poder fazer sugestões. Infelizmente, eu não consegui ser atendido. Porque é exatamente isso. E aplica-se até hoje essa primícia de você ser condenado aí no Conselho de Disciplina, porém, você está sendo absolvido na Justiça Comum, seguindo o rito legal aí do contraditório e da ampla defesa, da presunção de inocência, e a Polícia Militar manter essa decisão por força desse poder discricionário do comandante-geral. Então, eu entendo o seguinte, aí já entrando um pouco na pergunta do Reginaldo. Eu entendo que cabem duas ações quando acontece esse tipo de coisa. A primeira, mais clássica, é o mandado de segurança, né? Clássico. Você só tem que observar o prazo prescricional. E a segunda seria uma ação ordinária anulatória de um processo administrativo com base com a flagrante desrespeito à ampla defesa e ao contraditório. Entendo que, se for entendido pelo juízo que, mesmo se constatado que houve um equívoco, mas é discrição, prerrogativa do comandante-geral a demissão,
o servidor demitido ele tem direito a uma indenização. É o mínimo, é o mínimo. É o mínimo. Uma indenização proporcional do que ele trabalharia, uma indenização por dano moral diante da infração devido ao processo legal. Mas, assim, é difícil, né? Porque se você não consegue produzir provas durante o processo administrativo por falta de ampla defesa e contraditório, numa via que é extremamente excepcional como mandado de segurança, dificilmente você vai conseguir produzir muita prova também. Porque é direito líquido e certo. Se você já não apresentar um direito líquido e certo, você também não vai ter ordem concedida, né? Então, assim, realmente, mas é um questionamento excelente de vocês. Já li algumas orientações nesse sentido, e realmente é uma problemática. O que precisava fazer é entrar com uma ADI perante o tribunal, né? Para arguir a inconstitucionalidade desses artigos. Acho que principalmente no que tange à ausência de recurso, porque o processo administrativo ele precisa também do duplo grau de jurisdição, né? Ele é muito importante a necessidade de recurso. Mas eu adorei as intervenções de vocês, viu? Muito pertinentes, extremamente pertinentes. Muito bom ver que os colegas estão antenados, né, com as demandas da classe e também da própria advocacia, porque também prejudica muito a advocacia, a ausência da ampla defesa contraditória, porque aí porque não sei se tem muitos advogados, acho que muitos ainda estão nos bancos, né, da faculdade, mas a advocacia vive muito também de resultado, né? Então, se você não consegue o resultado, acaba que você sai prejudicado também, né? A advocacia, pelo estatuto da advocacia, ela é uma obrigação de meio, lembre-se sempre. É uma profissão de meio. Mas o resultado, ele é fundamental para o sucesso da prática advocatícia. E aí, com relação à questão do Reginaldo, é mais ou menos isso que eu falei. Eu acho que o que dá para fazer, quando existem essas demissões, é mandar de segurança e uma ação anulatória. É o que dá para fazer. Mas ainda assim é muito pouco mesmo. Não dá para fugir muito disso. Recentemente houve uma mudança no direito administrativo pelo presidente Bolsonaro, né? Principalmente no que tange a prisões administrativas, que é o que mais prende o policial militar internamente. Sim. Então, ele, através de sancionou um projeto de lei, exatamente para coibir um pouco esse abuso que vinha ocorrendo, não só em São Paulo, mas a nível Brasil. Então, a gente tem acompanhado, eu, pelo menos, né? Eu vejo uma mudança aqui de grande valia para a nossa classe militar, mas tem muita coisa para ser mudada, né? Os direitos dos militares, assim, a gente não está muito ausente de uma segurança jurídica no trabalho. Com certeza, o tanto de precatório, eu sou de família militar, tá? O tanto de precatório, porque aí você entra com desconto da Cruz Azul que é indevido, aí você entra com a lei que não foi pago, aí você entra com adicional de sei lá o que não foi pago. Então você acaba que você é ruim para o Estado, porque é ineficiente, e é ruim para a classe, porque muitas vezes o cara acaba, o contribuinte aqui, eu vou dizer o militar, mas é o contribuinte, ele acaba falecendo sem ver os seus direitos. Porque às vezes as quantias são tão grandes, aí são precatórios tão demorados. Por exemplo, existe processo que eu já atuei, e, por exemplo, eu advogo desde 2018. Desde 2018 eu advogo. E teve processo que eu já peguei para atuar, que é de 1988. Tem processo de 1977, o precatório não foi pago. Então, assim, é complicado, bastante complicado. Perfeito. Pessoal. Isso, na realidade, eu imagino que talvez o pessoal possa ter alguma dúvida, mas a gente está com o nosso cronograma apertado, professor. Eu vou deixar o contato do senhor disponível, caso alguém queira fazer algum outro questionamento, tá? Eu vou mandar o link aqui da presença para quem quiser validar as atividades complementares, etc., né, para que possamos fazer a certificação. Eu gostaria que os presentes que estão aqui na live
Se pudesse abrir as câmeras para a gente poder registrar um print aqui do nosso encontro, pessoal, só para a gente poder registrar aqui a nossa palestra, por gentileza. Quem tiver por aí, puder habilitar a câmera aí, só para a gente poder registrar aqui. Feitinho. Show. Muito bom. Bem legal, pessoal. Vou Bem tirar legal. Foi um print prazer aqui. encontrar vocês. Tivemos um público bacana aí. Vou tirar um print aqui. Show. Muito bom. Então, eu estou mandando aí no nosso chat aí o link da presença, tá, pessoal? É um formulário, vocês preenchem com os dados de vocês. Quem for aluno, preenche os dados da faculdade, por favor, RA, nome, e-mail. Para quem não for aluno, matriculado, tem a opção lá também para poder validar um certificado aí de presença na palestra de hoje, tá bom? Agradeço a presença de todo mundo, o professor João, muito obrigado aí pela palestra. Professor Tomiato também está presente aí. Tomiato, quer dar um alô aí para a turma? Fala, Cris, como é que você está? Grande mestre, tudo bem? Beleza, entrei aqui para não ficar com saudade dos meus meninos aí, né? Porque, porra, hoje era dia que eu tinha aula com eles, mas eu estava nesse evento aqui, aí, ó o Luizinho aí, ó, senão eu fico com saudade do Luizinho, né, cara? E aí, mestre? Fala, comando, como é que você está? Tranquilo. A galera ali, o Gleiton, o Reginaldo já está em posição de descanso ali já, ó. Beleza, hein? Bom, João, quero agradecer muitíssimo você, belíssima palestra, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar esses momentos com você. Bem bacana, pessoal. Profundo conhecimento aí, obrigado. Só comentar, pessoal, o João, ele deu início hoje a um projeto nosso bastante bacana. Eu estou vendo a carinha da Cida ali, por isso que eu estou já fazendo um gancho ali. É um projeto, uma ideia do Cris e do João Trindade aí, na verdade, que eu tive o prazer de ser convidado para participar, que é um ciclo de palestras, bate-papo, na verdade, né? Palestra dá uma ideia de coisa muito formal, muito unilateral, muito monólogo, né? Mas sim, não uma mesa redonda, né? Um bate-papo. Fazer um bate-papo com a galera, e são temas, assim, extremamente ecléticos, eu diria, né? Cida, a sua é amanhã, Cida? Seu microfone está fechado. O microfone está fechado. Agora sim. Tudo bem, Cida? Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Sim, vai ser amanhã sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje, atualmente está não só para as empresas, mas todos nós somos atingidos pela lei, né? Então, assim, seria um meio assim, para dar um conhecimento geral sobre a aplicação dessa lei e o que é. E aproveitando que o meu microfone está ligado, dar os parabéns para o professor João pela brilhante palestra que deu hoje. Obrigado, parabéns. Professora. Estarei presente no seu encontro também. Obrigado. Obrigado, Cida. Obrigado, João. Então, pessoal, é um projeto bem legal, onde nós vamos, como eu falei, né, nós vamos ter palestras sobre Black Belt, sobre Lean Manufacturing, sobre Indústria 4.0, são os temas mais diversos aí. Nós temos já um grupo bastante seleto, bastante grande de palestrantes. A Cida e o João estão no grupo, eles estão vendo a movimentação aí, a galera entrando, participando e tal. Ideia genial aí, de novo, do Cris e do Trindade. Essa molecada apavora aí, né, cara? Uma ideia bacana. Então, assim, o link sempre vai ser divulgado. Isso vale para o grupo de Engenharia Civil dos Militares e para o grupo de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Tá? E aí vão ser divulgadas, e aí os alunos, né, os colegas entram, vocês vão ter o cronograma, qual o tema, qual a data da palestra, e aí a gente vai estar junto aí sempre que possível, tá? E também, Tomiato, a turma do direito, né? A recém-turma, na verdade, nossa, dos alunos militares também, bacharel em direito. Desculpa, bem lembrado. Isso, exatamente. E a palestra de hoje, os maiores interessados também foram os alunos do direito, mas também é assunto pertinente aos demais colegas. Afinal, hoje o universo turmas militares no Centro Universitário ENEAC já abrange mais de 400 acadêmicos, né? Então, é muito interessante a gente, na verdade, fazer essa multidisciplinaridade, né? Trazer aí acadêmicos de diversas áreas. O Luiz, os acadêmicos aqui do curso de Direito, o Luiz hoje ele é acadêmico da pós-graduação, né, Luiz? Também formado aqui na Engenharia Civil do ENEAC, né? Da turma de militares. Então, também é um dos alunos aí que trouxe bastante
discussão aí para a palestra de hoje. Então, muito bacana. E é um dos que tem que me aguentar toda terça-feira, coitado, cara. É um prazer, pô. Nós aí, militares, só temos aqui a agradecer aí a vocês, os mestres aí, ao João Vitor, palestrante da CIDA, né? Isso enobrece e engrandece o nosso conhecimento. E o conhecimento, ele nunca ocupa espaço na nossa vida, né? Com certeza. Sempre tem mais espaço para você adquirir conhecimento. É isso aí. Então, Cris, só para encerrar, quero agradecer. Tinha mais um palestrante aqui na palestra, eu acho que ele acabou saindo, eu ia pedir uma palavrinha dele, mas ele acabou saindo. Então, temos, que eu estou vendo, o João Vitor e a Cida. Se tiver mais alguém, por favor, sinalize. Eu estou olhando nos nomes aqui, eu não vi mais nenhum, mas enfim. E agradecer os alunos que têm aula comigo às terças-feiras, que vieram para cá, né? Tem vários aí, o Luizinho, o Santana está aí, o comando geral está aí. Então, agradecer a galera. João, obrigado de novo. Cris, obrigado pela oportunidade de estar com você aí nesse projetão. Tamo junto sempre, cara. Valeu. Muito bom, gente. Conhecimento nunca é demais. Pessoal, muito obrigado pela presença. Um abraço para vocês. Obrigado novamente, professor João. Amanhã, professora Cida, estaremos juntos aqui na sua palestra, tá bom? Fica o convite a todos vocês. Vou mandar o link novamente lá no grupo. Link da presença está aí no chat para vocês copiarem o Forms, preencherem lá que a gente vai mandar a certificação por e-mail, tá bom? Forte abraço, pessoal. Fiquem bem. Obrigado novamente aí a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.